pessoal, meu nome é Cláudia, este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E eu estou voltando de férias, pessoal, depois de um período descansando, estava muito bom. Mas o que eu quero contar para vocês é que eu trouxe na bagagem um objeto que, assim que eu vi, lembrei de um livro que eu queria indicar para vocês. Eu até acho que muitos já conhecem, mas enfim, nunca é demais, né? Sempre tem alguém que não conheceu ou não leu e quem sabe agora se interesse. O objeto que eu trouxe é esse aqui, pessoal. Nossa, é um baú. Já tem algumas pistas, né? Que baú será esse? E o que será que tem aqui dentro, pessoal? Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, vou mostrar, ó. Não vou mostrar, não. E sabe por que eu não vou mostrar? Porque ontem, nas minhas outras redes, no Instagram e no Facebook, eu mostrei esse objeto e já comecei a perguntar o que vocês acham que tem aqui. E, claro, a primeira resposta, né, que eu acho que a maioria pensaria é que aqui dentro há joias, moedas de ouro, né? E eu disse, não é isso que tem. Aí uma outra, até colega minha, respondeu, eu acho que são livros, Cláudia. E eu tive que dizer que também não era. Até acho, assim, que o objeto que está aqui dentro é muito improvável para ser colocado num baú desse tipo aqui. Então eu vou deixar a pergunta no ar por mais uns dias, vá que alguém acerte, né? Acho que vai estar até valendo um prêmio aí se alguém acertar, porque é bem difícil de descobrir o que tem aqui dentro. Mas, pessoal, quando a gente olha um baú desse tipo, claro que nós pensamos em joias, em tesouros, em colares, moedas de ouro, como eu disse há pouco, e invariavelmente nós acabamos pensando em quem? Nos piratas. A atividade da pirataria, pessoal, ao contrário do que muitas vezes o cinema e a própria literatura mostrou e ainda mostra, não tinha nada de muito glamuroso, nada de muito romantizado. Muito pelo contrário, os piratas eram mesmo cruéis, eles saqueavam as embarcações, né, roubavam, né, pilhavam e muitas vezes matavam as pessoas, quando não faziam tripulantes importantes de refém para pedir resgate em troca. Então quer dizer que além de tudo que eles pilhavam, ainda havia um lucro muito grande, né? Eles ganhavam muito dinheiro ou até mais joias e coisas em troca de personalidades importantes que eles faziam de refém dentro dos navios. No auge da atividade da pirataria, inclusive, eles tomaram conta de cidades inteiras, então eles tiveram muito poder. Essa atividade parece que é bastante antiga, pessoal, remonta à Grécia, a Grécia é antiga. E tomou conta de praticamente todo mundo, né? A Europa, a Ásia. E quando aconteceu o descobrimento da América, então, essa atividade bombou. Porque devido às rotas comerciais que se estabeleceram entre os continentes, havia o transporte de muitas mercadorias de valor, especiarias, tecidos finos, né? Se a gente vai estudar a história, a gente sabe como foi. Então a pilhagem, o ataque de piratas era muito forte nessa época. Então aquela imagem que a gente tem do pirata com perna de pau, com papagaio no ombro, né? Às vezes até um cara sedutor, né? Interessante. Foi muito construída pelo cinema, claro que bebendo da fonte da literatura, a literatura inspira, né, esses roteiros, e tanto que eu trouxe até um exemplo aqui para vocês de um filme bem antigo, ó, aqui nesse cantinho vocês vão ver algumas cenas, estrelado por Burt Lancaster. Eu não era nem nascida nessa época, né, mas esse tipo de cinema inspirado nessa temática fez muito sucesso nos anos de 1950, 1960. E vejam aí a figura do pirata, né? Como é que ela é mostrada, né? Um sujeito atlético, bronzeado, carismático, romântico, sedutor. Não tem como a gente não torcer por ele no filme, até a gente quer que ele vença, né? Porque a ênfase é mais dada na pessoa do que propriamente na atividade escusa que ele pratica, ilegal. E tanto que o teaser, que é a chamada, né, uma das chamadas desse filme, é que ele é esse pirata carmesim, né, traduzindo ao pé da letra, ele é o Robin Hood dos mares. Então é claro que a gente acaba torcendo por ele. Essa imagem do pirata, né, de certa forma glamourizada, ou caricata, ou engraçada, que o cinema ajudou a disseminar por aí, muitas vezes a própria literatura, como a gente vê então, não encontra exatamente eco na realidade. A obra que eu trouxe para mostrar para vocês foi uma obra que inspirou muitas dessas produções cinematográficas, inclusive o próprio Piratas do Caribe, que é essa aqui, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson.
O autor, ele nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850, no dia 13 de novembro, portanto antes do meu aniversário, um dia antes, né? Mas ele, enfim, era filho de um engenheiro civil, o pai queria muito que ele seguisse a profissão, e o autor, o Robert Louis Stevenson, logo percebeu que não tinha nem físico, nem saúde, porque ele já nasceu com uma saúde bem debilitada, para seguir nessa profissão. Então ele ingressa na faculdade de Direito e lá ele logo percebe, né, o seu pendor para escrita, ele participa do jornal acadêmico. E quando ele lança essa obra aqui, né, dizem que o lançamento foi um estrondoso sucesso. Ele, assim, para saber um pouquinho mais a curiosidade sobre essa obra, parece que ele teria se inspirado no próprio enteado, que então era um pré-adolescente, parece que tinha uns 12 anos, era filho da esposa dele, que era 10 anos mais velha do que ele. E isso causou uma polêmica na família, uma celeuma, a família dele era extremamente conservadora e ele até rompeu com a família durante um bom tempo por conta dessa maneira como, enfim, os pais encaravam a vida, o pai dele, né, enfim, e sempre reprimindo e querendo obrigá-lo a seguir esses padrões com os quais ele não concordava. Mas enfim, aí ele vê o enteado dele em dado momento pintando uma aquarela e era uma ilha, né, uma coisa assim, era um mapa. E ele tem a ideia, então, né, de criar essa história a partir dessa pintura, pelo menos essa é uma das versões sobre a origem da história. E ele faz justamente para presentear esse enteado dele, essa história aqui, porque ele acha que é um enredo que atrai, né, gurizada, piratas, batalhas, tesouros enterrados, né, é um legítimo roteiro de aventura, né. E é legal a gente perceber, pessoal, que embora ele construa, né, esse estereótipo aqui do pirata de perna de pau, papagaio, tesouro enterrado, parece que nem era assim essa história de enterrar tesouro, né? Pesquisando mais na história a gente vai ver que não se criava dessa forma, né? Mas enfim, a gente tem que pesquisar bastante para saber mais. O que acontece? Aqui na história, o navio que transporta, então, o protagonista, que é o menino, ele praticamente narra todos os fatos em primeira pessoa, participa da história. Há outros narradores, outras vozes, então, que vão se alternar com ele na história, contando a história, mas ele é o principal. Então, o navio que sai, que leva, né, esses personagens até a Ilha do Tesouro, sai de Bristol, que é uma cidade inglesa, era, na época, muito importante, devido ao intenso comércio escravagista que havia naquela época, né, períodos de 1700, 1800, mais ou menos. Então, muitos navios, milhares de navios saíam de Bristol com os mercadores, né, eles levavam nos barcos produtos manufaturados, chegavam na África Ocidental, trocavam esses produtos por escravos, levavam os escravos até o Caribe e lá trocavam os escravos por açúcar, que era um produto muito cobiçado na Europa, especialmente, né? E o pessoal do Caribe precisava muito da mão escrava para o trabalho nos canaviais. Esses mercadores voltavam para Bristol, levando, né, no caso, o açúcar, e trocavam por produtos manufaturados, e essa roda voltava a circular, esse ciclo, né, de tráfico de escravos, né, comércio de escravos, ia se retroalimentando nesse processo. Com o tempo, os mercadores foram se dando conta, puxa, esse mercado é muito lucrativo, né? E bem nesse período que eu falei de 1700, 1800, a atividade de pirataria estava no auge, né? E aí o que os mercadores fazem? Então eles delegam essa função para os corsários ingleses, que é uma outra categoria de pirata. Eles eram piratas autorizados a saquear e a fazer essas transações aí nesse comércio escravagista aí, em nome, né, dos mercadores, dos comerciantes. Então era uma pirataria, digamos assim, legalizada. E com o tempo, esses piratas passaram a substituir, né, os piratas independentes, que roubavam para si, enfim, né, que não tinham vínculo com outras pessoas, enfim, não eram empregados de outras pessoas, de certa forma. Claro que com o tempo, isso aí deu uma confusão, não tinha como controlar, né, todo esse mercado, com piratas independentes, piratas autorizados, com o tamanho dos oceanos, né? A gente não tinha como. Então, lá pelas tantas, as coisas se perdiam também, né? Não chegava dinheiro lá pros mercadores, e aí muita coisa acontecia nesse imbróglio aí, né? Mas essa saída de Bristol, então, aparece aqui na obra. Então, vocês vejam que a obra, ela se contamina,
ela bebe na realidade e traz os reflexos disso para o enredo. Então, eu acho que só isso já gera uma discussão muito interessante quando a gente vai fazer uma leitura. Eu fico pensando especialmente nos leitores mais novos, que talvez no início não achem muito bom, assim, muito prazeroso ler, assim, né? Porque a história ela vai ficando legal à medida que o enredo vai se desenvolvendo, né? Então, de repente, se a gente faz uma mediação de leitura, por exemplo, na escola, eu tô lendo para os meus alunos, eu posso ler por capítulos, né? E aí, no meio dessa leitura, entrando essa discussão, a gente pode complementar com esses dados, entendeu? Ou, de repente, pedir que os alunos tragam informações para a gente discutir. Dá para fazer coisas incríveis com isso aqui, pessoal, em termos dessa discussão entre a relação entre a literatura e a realidade. Claro que eu não vou fazer assim como eu tô fazendo com vocês. Gente, a literatura tem relação com a realidade. Não é assim, mas a gente vai mostrando à medida que vai fazendo a mediação da leitura. Em casa com os filhos a mesma coisa, pessoal. Né? De repente, que legal se a gente dá uma boa preparada. Eu já falei aqui em outros vídeos, né? Que mesmo a leitura em família tem que ser uma leitura minimamente preparada, né? Estudo de vocabulário, a gente tem que conhecer a história, de preferência a gente tem que gostar da história, né? Eu tenho que me sentir mobilizado para ler pro meu filho ou pro meu aluno, para que ele também se mobilize, né? Porque essa paixão, ela contagia, né? Uma leitura bem feita, uma contação de histórias com paixão, pessoal, acaba motivando a pessoa. Quantos de vocês aí, inclusive eu, fomos procurar livros porque um leitor apaixonado leu para nós ou nos contou apaixonadamente sobre a história? Então esse livro aqui, nossa, ele propicia muita discussão legal, né? No começo da história a gente já tem então o protagonista, que é o menino Jim, que trabalha numa hospedaria junto com os pais, e já na abertura do livro ele narra como foi o encontro dele com um sujeito, que era ele chamava de marinheiro, mas que era um pirata, que chega de repente na hospedaria carregando um baú. E aí ele descreve o sujeito, pessoal, a gente enxerga o sujeito, o pirata, na descrição do narrador. Eu me recordo dele como se fosse ontem. Claro que ele já não é mais o mesmo menino, né? Ele já avançou na idade quando tá contando pra nós, porque os fatos já transcorreram. Eu me recordo dele como se fosse ontem, como ele veio caminhando pesadamente até a porta da hospedaria, com o seu baú de marinheiro, né? E aí ele diz como é que o sujeito era, um homem alto, forte, corpulento, bronzeado, com uma casca, bronzeado como uma casca de noz, o rabo de cavalo alcatroado caindo sobre os ombros de seu casaco azul enxovalhado, suas mãos nodosas, cheias de cicatrizes, ostentando unhas negras e quebradas, e o corte de sabre ao longo de uma das faces, de uma coloração branca, suja e lívida. Eu me lembro de vê-lo olhando ao redor da enseada, assobiando para si mesmo, e então começando a cantar aquela velha canção de marinheiros que ele depois iria repetir tantas vezes. 15 homens sobre a mala do defunto, yo ho ho, e uma garrafa de rum, e piratas fazem har. Né, pessoal? Então, claro, isso aí não tá no livro, eu coloquei agora. Então, só por esse começo, pessoal, a gente fica, nossa, quem é esse cara? Ele dá medo, ele é assustador, ele carrega um baú. Ai, o que será que tem nesse baú, né? Então, toda essa folia a gente pode fazer, por exemplo, começando tudo por um baú, como esse aqui, né? Para chamar a gurizada para leitura. Então, gente, assim, ó, eu recomendo esse livro por todos esses elementos que eu falei, porque gera muitas discussões, inclusive na contemporaneidade, né? Esse termo pirataria, ele passa a designar um outro tipo de atividade de piratas, pirataria digital. Nossa, dá tanto assunto, gente. Então veja que é um assunto que, embora seja antigo, né, permeia tantas redes de conhecimento, permeia a literatura, permeia o cinema, permeia a nossa realidade. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até o nosso próximo Casa de Leitura. E fiquem de olho aí, pessoal, na minha nova identidade visual, hein? Agora no final do vídeo vocês vão ver que foi criada por uma ilustradora fantástica, né? Cujo nome eu colocarei aí no final, nos créditos. Um abraço, um beijo grande e até a próxima. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.